Olá, concurseiro, seja bem-vindo a mais uma aula no canal de Estatística para Concurso. Vamos continuar aqui vendo o teste do sinal e para isso nós vamos ver uma questão que caiu no concurso da CBTU, concurso realizado em 2014 pela Consulplan. O enunciado da questão dizia o seguinte: deseja-se verificar se a mediana do teor de impureza de um produto químico intermediário é igual a 2,5 ppm. Observou-se que T igual 24 das 36 amostras aleatórias do produto tinham teor de impureza menor que 2,5 ppm. As demais apresentaram teor de impureza maior que 2,5 ppm. Seja Z0 T menos 0,5 N sobre 0,5 raiz de N, a estatística do teste dos sinais. Utilizando a aproximação pela distribuição normal, o valor P desse teste temos aí então as opções para o concurseiro pausar e exercitar. Bem, na aula passada nós vimos então que a partir de uma amostra aleatória, de uma determinada variável aleatória, com uma mediana θ, podemos testar hipóteses sobre o valor da mediana da variável aleatória x. Usamos essa ideia na aula passada para construir um intervalo de confiança para a mediana θ. Bom, a nossa estatística usada foi DI, que era exatamente a diferença de cada valor xi ao valor particular da mediana e atribuímos então o sinal positivo se essa diferença é maior do que zero ou o sinal negativo se ela é menor do que zero. A estatística de teste utilizada foi então a estatística T, número de diferenças DI positivas. Vimos então que é muito intuitivo entender que o número de sinais positivos segue uma distribuição binomial com parâmetros n e probabilidade igual a meio. Claro, isso parte da ideia de que nós temos aqui a mediana, deixando então 50% dos dados abaixo e acima desse valor θ0. Então, temos uma regra de rejeição para um teste bilateral, Se realizamos uma amostra e a estatística de teste cai aqui sobre esses extremos, isso é um sinal evidente contra a hipótese de que essa mediana é um determinado valor θ0. Bem, nessa questão, nós vamos fazê-la sob dois pontos de vista. Primeiramente, considerando a estatística T, o número de diferenças positivas, e no final veremos também uma outra consideração. Veja que T é uma distribuição binomial, O número de sinais positivos, segundo a abordagem que temos visto aqui no canal, é um número de sinais positivos daquela estatística DI. Portanto, o valor esperado de T é, tratando-se de uma binomial, NP, no nosso caso particular, 0,5N. Assim como a variância, NP1 menos P, vai dar 0,25N. Ora, aproximando essa variável T pela distribuição normal, teremos então que T menos a média de T dividido pelo desvio padrão de T segue uma distribuição normal padrão. Essa aproximação é bem conhecida aí, do concurseiro e será utilizada aqui na resolução dessa questão. No exercício fornecido, então, queremos testar se a mediana é igual a 2,5. Vou considerar aqui um teste bilateral e simplesmente dizer que a hipótese alternativa
θ é diferente de 2,5. Tivemos, então, em 36 observações na amostra, um número de observações menores do que 2,5 igual a 24. Consequentemente, tivemos, então, 12 observações maiores do que 2,5, que nos fornece, então, 12 sinais positivos. Ora, queremos calcular o p-valor desse teste. Veja que o p-valor será a probabilidade de ter um valor mais desfavorável à hipótese nula, considerando essa hipótese nula verdadeira. Note que numa amostra de tamanho 36, se temos a simetria bem garantida pela mediana, é bem razoável supor que teremos mais ou menos meio a meio esses sinais, mais ou menos ali 18 sinais positivos e 18 sinais negativos. Como estamos sob a hipótese de que θ é 2,5, um valor mais desfavorável para essa mediana seria ter um valor t menor do que o valor observado, que é 12. Portanto, calculando essa probabilidade, o que fazemos é diminuir a média de t, 0,5 vezes 36 será, então, 18, e dividindo aqui pelo desvio padrão de t, temos que, no final das contas, estamos calculando a probabilidade de uma distribuição normal ser menor do que menos 2. Portanto, olhando uma tabela da distribuição normal, vemos então que a probabilidade de z ser menor do que menos 2 é 2,28%. Veja então que temos um teste bilateral, onde uma amostra de tamanho 6 nos forneceu 24 observações menores que 2,5, nos proporcionando então 12 sinais positivos para a nossa estatística T. Veja que poderíamos ter bem menos observações menores do que 24, o que poderia nos dar um número de sinais positivos bem maior também, digamos aqui 30 sinais positivos, 32, né? Então, o que é importante destacar aqui é que esse teste é do tipo bilateral. Então, se nós temos aqui a probabilidade desse t ser menor ou igual a 12, desfavorecendo então a mediana θ, que é centralizada aqui, né? Então, se tivéssemos um valor muito alto de sinais positivos também, teríamos aí essa probabilidade, uma probabilidade considerável de que a mediana realmente não fica aqui centrada nesse valor 2,5. Portanto, dada a simetria dessa distribuição, o p-valor deve considerar o dobro dessa probabilidade. Então, o nosso p-valor é igual a 2 vezes essa probabilidade de ser menor que 2, menos 2, né? O que é exatamente igual a 4,56. Esse, então, é o valor do p-valor. Então, isso significa que a probabilidade de nós termos uma estatística bem desfavorável à nossa hipótese nula, né? Que é de que θ seja igual a 2,5, portanto, centrada aqui, é um valor de 4,56%. Bom, podemos então considerar uma outra maneira de verificar o teste dos sinais, que é considerando a quantidade de sinais negativos. Isso é exatamente a abordagem oposta, né, dos sinais positivos, mas considerando aí essa hipótese da mediana igual a 2,5, temos um teste do tipo bilateral, o número de observações vai nos proporcionar um número de sinais negativos igual a 24. E o número de sinais negativos também segue essa mesma distribuição binomial para a variável número de sinais positivos, já que, né, são eventos complementares.
Então, o nosso p-valor pode ser dado também pelo dobro da probabilidade de t ser maior ou igual a 24, maior que 24, né? Considerando a aproximação pela normal. Vemos então, da mesma maneira, padronizando aqui a variável t, teremos que o p-valor é 2 vezes a probabilidade de z ser maior que 2 e temos esse valor igual a 4,56. Faltou um 2 aqui na frente dessa probabilidade. Então, está aí a questão do concurso da CBTU, realizado pela Consulplan, pedia o p-valor no teste dos sinais, né? E podemos ver aqui nessa aula que esse p-valor é 4,56%. E se você, concurseiro, quiser exercitar mais testes de hipóteses, eu tenho 52 questões de testes não paramétricos, tenho também 52 questões de teste de hipóteses paramétricos e 52 questões de teste de fundamentos de teste de hipótese, né? A base dos testes de hipótese. Temos então 3 volumes que você pode adquirir com o concurseiro. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.